Salve pessoal, que vocês estejam muito bem. Eu sou Marcelo Grigio Cajueiro Caju e esse é a segunda parte do nosso episódio com a Laís Rodrigues. E no último episódio a gente comentou bastante sobre a carreira dela, ela contou bastante sobre toda a sua trajetória que levou ela até Las Vegas, numa palestra em que ela fez em inglês. Ela falou sobre seus desafios, ela foi super vulnerável, contou os aprendizados. Então tem muito material de aprendizado lá. Então fica o convite para assistirem ou ouvirem a primeira parte. E nessa segunda parte a gente vai fazer uma segunda etapa, que seria quase uma simulação de entrevista. Vamos ver como é que a Laís se sai caso ela passasse por um processo seletivo, Laís. Valeu, Caju. Vamos lá para essa parte 2. Eu já recebi feedback da parte 1 de amigo meu falando que estava muito bom. Então, ansiosos por essa parte aí, pra gente falar de trabalho e carreira mais um pouquinho. Que legal, bom ter esses feedbacks. Laís, para começar, assim, quando você, não que você esteja procurando uma empresa agora, mas se você estivesse, o que que você busca nessas empresas? Quais são os valores ou o jeito dessa empresa ser que te cativa? Cara, meio difícil responder essa pergunta por causa até da minha própria experiência de carreira. Mas acho que, considerando que minha carreira na Estônia é a segunda parte da minha carreira mais estável desde que eu estava na Globo, acho que hoje eu procuraria um pouco dos próprios valores da Estônia. A gente estava falando um pouco aqui no pré-evento dos pilares de cultura da Estônia. Um deles é o no bullshit, né? De ser honesto, mas com educação. Tem o team play, né? De correr atrás. Tem o own it, de você pegar e resolver os problemas. Então, esses valores, acho que eles convergem um pouquinho para mim, olhando mais dessa forma. Porque são coisas que, tipo, eu sempre fui muito honesta, nunca fui tão educada quanto eu sou hoje, né? Mas a gente evolui como ser humano. Mas assim, de ser honesto, transparente, pegar e resolver o problema. Então, acho que o que eu valorizo numa empresa hoje mais seria o espaço para ser eu mesma, coisa que a Stone me deu, que eu não tive em outros lugares, para poder até eu resolver outros problemas que eu tinha em questão de soft skills, para poder eu chegar onde eu cheguei hoje. Então, acho que a transparência, a honestidade e até o compartilhamento de informações, porque às vezes algumas lideranças podem achar que o chão de fábrica não precisa de saber de algumas coisas, mas eu meio curiosa, eu gosto de saber. Então, mesmo que talvez nem todo mundo tire o valor daquilo, eu acho que algo poderia vir a ser compartilhado, porque você vê um pouquinho maior onde o seu impacto está chegando, né? Então, acredito que hoje, assim, ser espaço para ser eu mesma e atrelado a essa honestidade e feedbacks, né, efetivos, não feedbacks em cima de sentimentos, seriam coisas que eu valorizaria para mudar de empresa, sabe? E você poderia compartilhar para a gente? ah, eu gosto muito dessa parte do espaço para ser eu mesmo, né? Ou eu mesma. O que você acredita que mudou nos seus comportamentos, que talvez você deixou mais aflorar nesse espaço seguro? Cara, quando eu saí da Globo, eu fui para uma startup. E lá, né, a gente até comentou no episódio anterior da casca que eu criei, que a gente estava falando, né, da senioridade, que às vezes não é o tempo, os anos que você tem de experiência, mas por onde você passou. Da startup eu fui para uma consultoria, da consultoria eu fui para uma outra empresa. É... Eu sempre fui muito de falar, e só agora, nesses últimos 2 anos, que eu tô aprendendo a ficar quieta em algum momento, porque eu gosto de emitir minha opinião. Isso já é algo que eu descobri na terapia, que é uma necessidade extrema de querer a atenção dos outros, porque eu não tive atenção durante a infância. E aí, eu sempre quis emitir minha opinião para poder, tipo, olha, me notem, eu estou aqui. Só que na maioria das vezes minhas opiniões, elas são meio que certeiras, até que alguém me prove ao contrário, que não tem muito acontecido. Que não tem acontecido muito. Nossa, o português da pessoa na segunda de manhã tá como? Então, quando eu tava no Zé Delivery, todo mundo vai olhar meu LinkedIn. Falar o nome da empresa não importa. Eu estava apanhando por boa parte das minhas características e principalmente pelo meu conhecimento de nuvem.
eu talvez não estava tendo a melhor comunicação da minha vida, né? Tanto é que foi recomendado para mim ler o livro de CNV e todas as outras coisas. Mas tudo quanto era feedback, coisas que eu estava sofrendo, vinha em cima de sentimentos dos outros que a minha liderança me trazia. E que, tipo, chegou no momento que eu falei, cara, eu tô apanhando por ser eu. E eu tava, tipo assim, na verge de um burnout. Eu tava em burnout na época por causa das coisas que aconteceram anteriormente. E nos outros empregos e tal. E aí eu estava apanhando justamente pelo meu conhecimento de nuvem, de falar que as pessoas estavam erradas. E, ou, tipo, elas não estavam dispostas a me dizer por que eu estaria errada. E nem eu estava com paciência pra, tipo, explicar direito porque elas estavam erradas. Então, tipo, os dois estavam errados na história, mas eu ainda acho que era mais minha liderança do que eu, um pouquinho nessa história, justamente pelos feedbacks que eu estava recebendo. Então, eu estava apanhando pelo meu conhecimento de cloud, recebendo X de salário. Quando eu vi que no Zé, ou eu pedia demissão, ou eu ia ser desligada no fim do meu período de experiência, porque eu vi que eu vi que eu não ia sobreviver, ainda até eu vi uma fase de negação, e eu vi que eu não ia sobreviver. Eu comecei a fazer o processo para ir para outros lugares. E aí você vê que é a Pagar-me, né, barra Stone, quando eu fiz os processos para Pagar-me, eu fui bem transparente com o que eu queria, porque eu queria voltar a programar, eu não queria mexer com infra, porque o que estava me dando problema nos trabalhos anteriores era infra. Era eu achar que as infraestruturas tinham que ser dessa forma e ninguém tinha paciência ou vontade de me explicar o contrário, porque eles talvez soubessem mais. O quanto também isso poderia ser machismo, que depois eu via pensar nisso, eu não sei, porque acabo não ligando tanto para isso. Aí, na Pagar-me, eu fui valorizada por esse conhecimento, tanto é que a proposta veio com 3.500 a mais do que eu recebia no Zé Delivery, no mesmo cargo de pleno, por causa do meu conhecimento em nuvem. E que no meu time gerou um grande impacto na Estônia. Então, hoje eu sou arquiteta do meu time e eu desenho boa parte dos projetos. Então, todo esse conhecimento de nuvem, aqui eu tive espaço para me recuperar do burnout, que eu já fui honesta, eu cheguei assim, na primeira semana eu falei com a minha líder na one-on-one, eu falei, olha, eu não tô bem, eu preciso de espaço para conseguir resolver essas coisas, eu quero a sua ajuda, até porque eu não quero perder outro emprego, eu não quero ter que sair daqui, e é meio que já no desespero, né? Mas, tipo, me dá tempo, vamos junto que a gente resolve isso. E foi o que aconteceu. E aí, depois de uns 6 meses, eu já tava bem. Minha saúde mental começou a ficar no lugar e tal. Então, depois de uns 6 meses, eu já comecei a ficar melhor. Então, ter tido esse espaço e essa liderança favoreceu muito. Porque se eu não tivesse tido aquele espaço, eu não sei o que teria sido de mim, na real. Se seria o fim da minha carreira ou não. Porque quando você tá em burnout, quando você tá com a sua cabeça derretendo, você é muito propenso a tomar decisões erradas. Quando você não come direito, você não faz atividade física, você não dorme direito, e a gente ele estava ainda no meio da pandemia, que foi 2021, cara, não tinha às vezes como você tomar todas as decisões, mas também não dá para esperar que todas as pessoas tenham empatia sobre mim, porque eu tenho que resolver meus problemas. Mas você ainda espera que alguém chegue junto. Aí o pessoal fala, a empresa não é família. Ok, que não é, mas para todo mundo chegar em um lugar, às vezes a gente tem que chegar junto e ter algum apoio, não seja família, mas que seja próximo para você resolver suas coisas. Porque todo mundo quer chegar no mesmo lugar. Eu quero crescer na carreira e quero ajudar a empresa a crescer. Então, se a empresa me der espaço para resolver o que eu tenho que resolver, que eu já sabia que eu tinha que resolver, coisas novas que vão aparecendo, porque sempre tem coisa a ser melhorada, vamos junto e vamos resolver. Então, foi algo até de olhar para minhas skills de uma maneira diferente, porque até hoje eu sou muito generalista. Eu sei um pouco de tudo, mas sei bastante de AWS, pelo menos relacionado ali a algumas arquiteturas e containers, mas é do arroz com feijão. Todo mundo que estuda um pouquinho de nuvem, pelo menos deveria saber, na minha opinião. E aí, esses espaços, né? Foi essas formas que me... Foi esse espaço de ser quem eu sou e de valorizar esse conhecimento. Porque, tipo, era um conhecimento, meu conhecimento de nuvem, que eu estava sendo punida por ele desde outros empregos. E aí, no Zé foi onde eu acabei apanhando mais. E quando eu cheguei na Estônia, foi o primeiro lugar que tinha valorizado esse conhecimento do que os lugares anteriores que eu apanhei. Então, esse espaço, por isso que eu falei de valorizar isso na companhia, que houve um espaço,
Não sei o quanto de sorte foi eu cair nesse time, porque também depende do time, depende da liderança, depende de vários fatores que convergiram para que eu me desse bem naquele time. Talvez se eu tivesse para outro time, outra área, talvez não tivesse saído dessa, né? Mas foi toda essa jornada. Eu acabei esquecendo a pergunta inicial, porque eu fui explicando a história para dar contexto e esqueci a pergunta. Mas explicou aqui. Uma coisa que é bem interessante que você trouxe, eu também passei por um burnout, só que no meu caso, eu falei que estava com burnout e 5 dias depois eu fui demitido. Ah, então, você ter passado por um burnout e assim que chegou numa empresa, você ter comunicado isso, e sua liderança, de certo modo, lhe acolheu, né? E você teve esse tempo aí para trabalhar e se recuperar ao mesmo tempo. Não são todas as empresas, não são todas as lideranças que fazem isso. Então isso é um baita espaço para ser quem você é e nós somos seres humanos, né? Nós estamos constantemente passando por desafios mentais, emocionais, físicos. E quando a gente trabalha, eu assim como liderança, eu espero que haja esse acolhimento, né? Que esse nosso lado humano seja sempre valorizado. Porque nós não somos robôs, né? Nós não funcionamos a combustível, a energia, e nós precisamos de muitas coisas para entregar o nosso melhor. Então, que bom que você passou por uma experiência que lhe acolheu e, e você conseguiu se recuperar aí. Bem legal. Se não tivesse acontecido dessa forma, eu não sei realmente o que seria de mim, porque com a pandemia e outras coisas que aconteceram até um pouquinho antes, eu fui tomando uma porrada atrás da outra. E aí, tipo, quando eu sofri a segunda demissão seguida, e assim, as duas demissões que eu sofri, até hoje eu não sei o porquê. Tipo, as lideranças entraram na reunião, falaram: você está sendo desligada, e saíram e deixaram eu com a RH. Na primeira, tem a parte do meu erro, mas eu ainda acho que o CTO também errou feio. Na forma como lidou com toda a situação. Na segunda, tipo assim, ninguém sabe. Tipo, todo mundo da empresa ficou, tipo, veio falar comigo no LinkedIn. Como assim eu não te achei mais no Slack? Eu falei, também não sei. Foram duas porradas muito grandes no meio da pandemia, né? Eu falei 2020 e 2021. Quando eu sofri a segunda demissão, cara, assim, eu fui pra academia no dia. Eu falando com o treinador da academia. Ele, pô, você veio cedo hoje? Eu falei, eu fui desligado hoje de manhã. Aí ele, você veio malhar? Eu falei, o que tem pra fazer? Tipo, eu tenho que seguir a rotina, senão não rola, entendeu? E aí foi até um período muito difícil, porque eu fiquei 2 meses desempregada entre essa segunda demissão e ir pro Zé. E ali foi muito do tipo, quando você tinha perguntado na outra entrevista, o que é a Laís fora do trabalho, naquele período ali eu tive que descobrir. Porque eu vinha num fluxo intenso há muito tempo, eu me formei em 2019, então, tipo, 2020 era para ser meu ano, isso assim. Eu vim num período muito intenso dos últimos 3 anos, da minha saída de Rio das Ostras e tudo mais. Beleza, 2020 vai ser o ano que eu coloco as coisas em ordem. Eu foco mais na saúde mental, na saúde física, só que alguém resolveu comer um morcego e não deu muito certo. E aí, aconteceu o que aconteceu. Então foram coisas que foram me degradando de uma forma que quando veio a segunda demissão, eu falei, pronto, fudeu. Eu não sei o que vai ser de mim. E tipo, foi logo pré-carnaval e a empresa para processo seletivo, nem começa e tal. Então, naqueles 2 meses ali que eu tive que ficar comigo mesmo, e a única coisa que eu tinha ainda era o de em pé para ir na academia, era que me sobrou foi ir para academia para manter o nível de sanidade possível para poder fazer o processo seletivo para conseguir outro emprego. Então, assim, são coisas que marcam muito. Tipo, muita gente sofreu layoff ano passado, e esse ano também. Não, esse ano ainda não teve layoff, né? Ainda tô com a cabeça em 2020, 23. Muita gente sofreu layoff, a maioria delas não por culpa dela, mas por culpa do mercado e tudo mais. Eu já fui desligada, né, sistematicamente de coisas. Eu realmente não sei o que eu fiz de errado, porque ninguém nunca me explicou. E até as pessoas que trabalhavam em volta de mim ficaram surpresas. Então, assim, eu procurar formas de me autocriticar é um caminho meio zoado, porque eu não tenho variáveis para poder observar e ver o que eu poderia ter feito diferente ou não. Mas são coisas que marcam a carreira da pessoa.
E eu até fiquei martelando nisso muitas vezes. Tipo, eu demorei a superar pra caramba. Ainda não superei 100% essas coisas, porque elas marcam. Porque foi a época que minha saúde mental tava muito ruim. Minha saúde financeira também não tava das melhores. Minha mãe tava se recuperando de tratamento de câncer. Então, tipo assim, junta um monte de merda ao mesmo tempo que fica difícil você sair, tipo, se sustentar de alguma forma até o fim do túnel, né? Então são coisas que me marcaram muito, mas que hoje eu já tento ressignificar, agora a gente falou um pouquinho na outra agenda, e que, tipo, foram péssimas para mim, mas isso no fim culminou que eu chegasse na Pagarme, eu chegasse na Stone e tivesse as lideranças que eu tive para poder eu me recuperar e dar a volta por cima. Porque, assim, é muito difícil superar uma demissão. Ainda mais quando você, tipo, se você tem alguma coisa que você sabe que você fez de errado, se a sua performance estava baixa, eventualmente você vai saber que você vai ser desligado. A avaliação de desempenho serve para essas coisas, né? Mas quando você não sabe de nada e ninguém, tipo, te fala, às vezes vaza a especulação, era pro seu comportamento, mas tá, o que no meu comportamento? Ninguém sabia dar um exemplo. Então, até quando eu queria, tipo, ok, eu quero evitar que esse cenário aconteça de novo, mas ninguém me dá informação. Porque, né, eu preciso da revisão dos pares nesse sentido. Não tem. Então, quando vem isso, tipo, no meu cenário meio que injustificado, os layoffs do ano passado, a galera sabe até que é pelo mercado. Aí você culpa o capitalismo que você quiser culpar por acabar com a sua estabilidade, se é que você já tinha alguma. Mas no meu caso, tipo, não sei até hoje. Ninguém sabe. E Que bom é que difícil superar, mas assim, no fim das contas eu acabei parando na Stone e acredito que ainda estou criando uma bela carreira lá dentro por todas as aventuras que eu ando criando lá. tudo vira aprendizado, né? Porque se você não tivesse passado por essas experiências, talvez você não valorizasse tanto, né? Ah, outros jeitos de liderança, de feedback, etc. E O como é que negócio foi são o... os traumas, né? O problema é isso, é. Eu Algumas faz, cicatrizes são difíceis. faz 1 ano e meio que eu saí do burnout e eu ainda sinto reflexo. É um negócio bem, bem doido, assim. O... E como é que foi o teu processo de evoluir a comunicação? Tanto a comunicação para falar em público, tanto a comunicação interna. Vou até abrir lá atrás. Eu não lembro se estava gravando, mas você disse que você não era muito bem educada. Como é que foi o Acho que não processo é bem de. não é questão de não ser bem educada, é mais do quão direta eu sou e as pessoas podem Aham. interpretar isso como arrogância. Porque eu sempre fui muito direta, eu sempre falo o que eu penso. E na maioria das vezes sem filtro. Eu tenho tentado criar um mínimo de filtro para poder evitar outros problemas. Mas na questão de comunicação, assim, pelo menos para falar em público, eu sempre meio que falei desde criança. Mas quando eu era criança, eu fui criada na igreja católica, café da manhã. Eu fui criada na igreja católica, e aí, como a missa é lá no interior, né? Às vezes eles selecionavam alguns fiéis para fazer as leituras e tal. Então esse negócio de expor e falar ao público aconteceu desde criança, que eu chegava mais cedo na missa de domingo, que era 7 horas da manhã, chegava na igreja às 6h30 para poder conseguir fazer a primeira ou a segunda leitura. Então, falar em frente ao público já foi algo que eu fiz meio que inconsciente desde criança. Quando veio a primeira oportunidade de palestra, que a minha primeira palestra foi na Campus Party de 2016, eu tava nervosa pra cá. Teve até um cara que é amigo meu hoje, que a gente organiza o DevOps Days Rio junto, que esses dias ele achou uma foto dele assistindo essa palestra na Campus Party, falando, a gente já se conhecia, não sabia. É um negócio assim que dá até um quentinho no coração. Eu já tinha a sensação assim, de montar uma história, de fazer slide, porque na escola eu sempre também fiz isso. Eu era a CDF da turma, então quando a escola comprou um projetor e um notebook, era um notebook que era compartilhado pela escola toda, porque poucas pessoas tinham capacidade de ter notebook em casa. Então, PPT, essas coisas eu sempre fiz. Eu sempre desenvolvi esses PPTs e tal. Então, fazer palestra já não era algo muito novo para mim, era só sobre assuntos diferentes. Então, essa skill aí, ela foi Estou com evoluindo. dificuldade em entender no momento. Tente novamente mais tarde. Ó, Alexa enxerida.
É porque eu tenho uma Alexa que chama Alexa, a outra chama Echo. Aí ela deve ter achado que eu chamei ela. Ela falou que a internet ainda tá ruim. Eu fui desenvolvendo essas skills. Acho que em 2019 até fui para São Paulo fazer curso de storytelling para poder melhorar as palestras. Então, assim, em questão de palestra, eu fui evoluindo automaticamente. Tem muita ajuda também do Bruno Souza, o Javaman, que no TDC ele adora te dar aulas e aulas de como você faz palestras, como você evolui sua carreira e tudo mais. E teve as paradas de storytelling e teve minhas próprias leituras também que levaram para isso. Agora, na questão do trabalho, sempre foi algo que precisava ser trabalhado. Assim, porque eu sou muito boa tecnicamente. Tipo, eu corro atrás, eu resolvo o problema, coisas que a gente falou da outra vez também. Mas a comunicação sempre foi um negócio meio complicado, né? Eu sempre falo com muita certeza e às vezes eu não dou a margem, tipo assim, eu não faço, tem até anotado aqui, perguntas abertas. Eu sempre emito a minha opinião, e eu falo com muita certeza, então gente mais júnior às vezes pode ficar intimidado de emitir as suas próprias opiniões e tal. E aí ali quando eu tava no Zé foi que os problemas aconteceram mais. Porque eu sou muito coesa nos meus argumentos e tal. Então, nos trabalhos anteriores, em relação à comunicação, até tinha problemas na startup, mas também eu não sei quais eram, porque nunca foi me dado feedback direito. Né? Então, eu discordei de muitas decisões que estavam sendo tomadas e a galera só queria passar por cima de mim de qualquer jeito. Eu, tipo, não, eu quero que você me explique e as pessoas não queriam explicar. E aí ia pandemia e tudo mais, a pessoa, né, se exalta um bocadinho. Mas agora também não tenho nenhuma lembrança de reuniões que eu tenha me exaltado. Eu me exaltava mais no Discord mesmo. No Zé ali que eu tive mais alguns problemas que começou a chegar esses feedbacks, né, atravessados de coisas de comunicação. Então ali no Zé que, tipo, antes de eu decidir que eu tinha que sair, eu falei, velho, eu não posso perder mais o emprego, porque eu ainda tava meio que em negação das coisas que estavam acontecendo, em negação do fato de que eu poderia perder o emprego de novo em menos de um ano, né? Então eu resolvi fazer um curso, contratei uma coach de comunicação. Tipo, eu até fiquei muito triste depois, porque tipo, era o dinheiro para eu comprar minha televisão. Eu gastei com coach para ver que realmente, tipo, tinha pequenos pontinhos que precisavam ser ajustados. Muito, talvez, um pouquinho da troca de palavras e de ir para essa questão de perguntas abertas e mais escutativa. Que não são coisas fáceis, mas, tipo assim, foram coisas fáceis de diagnosticar dentro do método da coach ali. Mas que do jeito que eu tava mentalmente, do jeito que tava as coisas se desenrolando, eu não ia ter tempo hábil de aplicar aquele novo conhecimento naquele lugar sem um apoio claro da liderança. Que eu não estava muito bem tendo, que é a minha perspectiva sobre o passado. Que aí quando eu vim para Estônia, e aí foi toda essa coisa de ser transparente com a minha liderança, eu fui melhorando, porque aqui na Estônia eu tive menos exposição. No Zé tinha muita reunião pública de várias áreas. E aí a Laís que emitia a opinião dela ali. Então, eu sempre falava muito, sempre emitia minha opinião, queria mudar as coisas e tal. Aí, quando as coisas não precisavam ser mudadas. E aí foram coisas assim que foram talvez causando esses atritos, mas é aquilo. Os feedbacks chegavam para mim como sentimento dos outros, não em fatos, coisas que eu tinha feito, né, nas reuniões. Aí aqui na Estônia eu tive mais esse espaço, porque eu precisava de espaço para recuperar a saúde mental, para eu ter energia, para poder prestar atenção no que eu estava falando, para ver, tipo, isso aqui precisa mudar o tom, isso aqui precisa ajustar, isso precisa ser diferente. Eu até estava falando, tinha um feedback, uma one-on-one antes do Natal com o meu líder, que a gente estava revisando a avaliação de desempenho do ano. Aí a gente, como é que é? Eu falei, sua comunicação do ano passado para cá melhorou muito. Porque ele me pegou na Estônia, ele entrou no meu time em outubro de 2022. Que a gente estava com um projeto que estava pegando fogo. Assim, um projeto que tinha tudo para dar errado, estava dando. E assim, num dia eu descobri 14 bugs no projeto, sabe? Tava horrível o negócio. Então, como eu queria resolver os problemas, eu comecei a passar por cima de todo mundo. Falei, a gente tem que entregar isso e vamos resolver. Então eu não tava poupando, assim, palavras que, tipo, não, corre atrás, você resolve isso.
Mas, assim, é uma forma muito direta de se comunicar que as pessoas podem considerar como grossa ou arrogante. Mas que, na verdade, não é. Sou eu emitindo a minha opinião, que você tem totalmente a sua abertura para poder falar, mas você vai ter que passar por umas camadinhas de Laís antes, que é parte da minha personalidade, para resolver isso, mas que aí é muito... Eu falo muito com meu psicólogo de régua, né? Não tem como eu saber se eu tô errada se ninguém me dá um exemplo de por que eu estou errada. Porque eu não vou magicamente saber, pô, eu falei, isso, ok que eu xingar alguém, eu vou saber que eu tô errada, mas tipo, algo quando é mais subjetivo, alguma coisa. Se ninguém me falar, me dar exemplo de por que aquilo é ruim, não tem como eu saber que é. Eu não vou magicamente saber. Que aí é a questão da experiência, da vivência, né, com as pessoas. Então, isso foram muitas coisas que foram trabalhando, e a partir do momento que minha saúde mental melhorou, assim, esse projeto de 2022 estava pegando fogo, que culminou eu explodindo com o PO numa reunião no fim do ano. Mas, assim, obviamente, logo depois, assim, eu morri a frase no meio do meu xingamento, mas óbvio que todo mundo sabia o que eu queria falar. Mas, assim, foi uma semana que tava eu, o Pio e meu líder quase se matando por causa desse projeto que tinha que ser entregue aquele dia. Então, assim, teve o fator merda federal acontecendo. Não justifica eu perder a minha cabeça, mas foi consequência de meses de um trabalho que quase estava levando todo mundo a um burnout. Aí, só óbvio que 30 segundos depois eu calei minha boca. 30 segundos não, eu morri na meia da frase. Tomei um esporro do Pio no meio do meu time inteiro. Depois fiquei quieta o resto da reunião, eu calei minha boca. Aí depois eu pedi desculpa a todo mundo, porque obviamente eu tinha vacilado feio, porque, né, nada justifica xingar as pessoas assim. Mas assim, comparado àquele episódio, que foi o único problema que eu tive de comunicação, com todo o resto da experiência de 2023, meu líder, sua comunicação melhorou horrores do ano passado pra cá. Eu falei, claro, quando a gente não tá com um projeto mal planejado pegando fogo, fica fácil manter a cabeça no lugar. Agora, quando tá um negócio que, tipo, tem vários fatores acontecendo e foi um projeto, tipo... sabe quando vê aquele efeito dominó? Que, tipo, foi mal planejado, não estava priorizado e teve que priorizar. E aí você vai descobrindo problemas perto de lançar. E aí seu time entrou de férias. E aí vai, tipo, aquele giro doido de montanha-russa de coisas que acontecem em projeto, mas que levam o time a um problema mais sério de coesão e tudo mais por causa do mau planejamento e da pressão que tem que ser entregue. Porque não era um projeto que a gente tinha como adiar por erros de um terceiro Sim. fornecedor. Mas, enfim, melhorou muito. Então, eu fui buscando assim, depois que tudo se estabilizou e a poeira baixou, você fica com espaço para olhar para trás e ver onde tem que melhorar. Então, hoje eu tento fazer um pouco mais de perguntas abertas, eu tento ser menos teimosa, porque eu sou. Eu tento incluir o time em algumas decisões. Eu falei, eu desenho os projetos. Só que eu valido com o time depois. Eu não falo, esse projeto tem que seguir essa arquitetura até o fim. Não, vamos olhar aqui todo mundo, que eu ainda não sei construir isso com eles. Isso é um processo em construção de eu construir isso com o time, até para passar conhecimento para os mais juniores. Então, hoje eu ainda construo, mas reviso com eles, né? Isso aí, teve até um projeto que, tipo, eu redesenhei 4 vezes por causa da opinião deles logo depois, né? Que novos fatores vieram à luz que eu não sabia. Então, tem sido todo um processo. Não vou dizer que é fácil, mas assim, já melhorei muito. Mas acho que a pandemia também prejudicou muito essa evolução. Porque eu falei disso da régua. Eu preciso calibrar isso com as pessoas. Se você não tem convívio social, porque é pessoalmente que você vê body movements, microexpressões e tal, lá incorporando um pouquinho, metaforando, que o pessoal fala que é pseudociência, mas não é tanto assim, depende de como você aplica, né? Você consegue ter isso. Digitando, você não passa o tom, né? Então, até outro dia eu fui passar um feedback para um colega meu, um colega do meu time. Aí eu falei, cara, eu não vou falar numa reunião porque eu vou parecer grossa. Então eu mandei um texto, mas falando assim, espero que você não entenda isso aqui como... Não leia isso num tom de grosseria, porque eu não estou sendo. Aí eu escrevi a minha mensagem para ele. Aí meu líder voltou de férias, eu mandei o print, olha, dei feedback pro fulano ali. Ele, até que você escreveu bem. Eu falei, eu revisei com o PO antes de mandar pra poder ver se eu realmente tinha escrito bem de primeira. E eu tinha escrito assim. Mas
é todo um processo. Quando você tem alguém para te balizar, fica mais fácil. Quando você não tem ninguém, não adianta eu ler o livro de CNV, que eu achei uma merda, aliás, que não vai resolver a minha vida. O pessoal idolatra esse livro de CNV. Cara, o exemplo que ele dá de usar CNV é da mulher com enfermeira com bisturi no pescoço. Como que eu vou transportar isso para a realidade? Para minha realidade que é diferente? Não tem como. Aí é todo um processo, né? Então, às vezes, meu líder ele dá uma coisa pontual ali, mas isso já tem sido bem pouco, né? Então, se eu não estou recebendo feedback nenhum, apesar de feedback elogios é legal, quer dizer que está melhorando e está evoluindo. Uhum. Mas é todo um processo de, realmente, tipo, de ter esses exemplos e seguir eles. Esse negócio de pergunta aberta e mais escutativa veio até realmente com a coach, mas que ainda foi algo difícil de se fazer, né? Que aí vem de todas as minhas crenças, que, tipo, eu quero emitir minha opinião, eu quero falar e tudo mais. Então, eu tô esperando a pessoa terminar de falar para eu falar. Não, é o contrário. Eu tenho que escutar ela para poder. Todo o negócio exige uma energia mental que alguns anos atrás eu não tinha, agora eu tenho. É todo um processo de melhoria contínua. Uma baita trajetória em relação à comunicação. E abrindo um parêntese aqui, para quem está ouvindo a gente, e vou trazer um exemplo bem legal que a Laís trouxe, né? Que a Laís ela foi super vulnerável, né? Falou sobre as questões de comunicação, deu diversos exemplos, mas um comportamento que geralmente quem está recrutando, quem está em busca de alguém para contratar, e principalmente numa posição mais sênior, a pessoa é vulnerável, mas ela consegue trazer nessa vulnerabilidade o que, que ela enxerga e como ela melhora, como ela busca melhorar isso. Então isso é bem, bem rico para quem está entrevistando, né? Ver a vulnerabilidade, traz exemplos como ela trouxe de super sincera ainda, né? Ela trazendo assim, Transparência é uma das minhas. um dos meus é, pilares, né? é e mais traz a questão do, do foi atrás de coaching, né? Ah, pede feedback para a liderança para ver se está alinhado o tom de voz num feedback. Então, isso tudo são características de alguém que se observa e está buscando melhorar num ponto de comunicação que acredita que tem esse espaço de melhoria e que já foi, inclusive, objeto de problemas no passado, né? Em experiências anteriores. Então, isso é uma característica muito legal sua, Laís. Obrigada. Cara, algo que eu acho que isso, tipo, de mostrar a vulnerabilidade, a galera tem medo. Tipo, e eu sou muito transparente com a minha vida. Eu não tenho medo de falar algumas coisas, né? Que o pessoal fala, isso pode ser usado contra você e tal. Isso é problema do outro, acaba não sendo problema meu. Né? Eu não sei ser diferente disso. Mas acho que isso de mostrar a vulnerabilidade, agora que você estava refraseando as coisas que eu falei, me lembrou realmente ali do diário do estoico, né? Da questão de alinhar as expectativas, né? Você se mostrar vulnerável, que existe algo ali que precisa melhorar ou ser corrigido, ou até a forma de onde você quer chegar. Tipo, eu quero chegar em ponto tal da minha carreira. É você é, alinhar as expectativas, porque o combinado não sai caro. Por exemplo, isso que eu falei, eu não faço perguntas abertas e sou muito séria nas minhas falas. Eu sou muito incisiva. O que eu tô falando pode ser considerado verdade, mas eu posso estar errada, o que não acontece com muita frequência, o que eu acho que é um problema. Até pela questão de humildade. É, Mas o que eu falei, assim, eu falei pro meu líder, porque eu comecei na Pagarme com a Paula, como minha líder, agora eu tô com o Bassani. E eu falei com o Bassani, quando chegou os dois juniores, que eles chegaram em 2021, eu falei com ele, olha, eu tinha falado isso pra Paula também. Pergunta para eles nas one-on-ones se eles estão se sentindo intimidados por mim. Porque, tipo, se eu ficar me preocupando e se tudo que eu tô falando eles vão ser intimidados, eu não vou conseguir produzir nada. Então, assim, se eles não se sentirem confortáveis para falar para mim, conversa com eles para ver se tem alguma coisa que eles não estão gostando e tudo mais. E talvez eles se sentam intimidados e não vão querer vir falar comigo.
Mas se eles não falarem nada, eu vou concordar que a minha postura tá certa, porque também não dá pra ficar me preocupando com coisas que eu não sei. Então a gente alinhou isso. Até hoje eu não recebi nenhum feedback, tipo, que eles se sintam intimidados, mas agora eles estão mais confiantes, né? Depois de 1 ano e meio aí trabalhando, eles começaram a se soltar e estão emitindo mais opinião. Mas assim, eu ainda falo com muita certeza. Mas eu acho que agora eu encerro as minhas frases com um pouco mais de dúvidas, que eu tenho tentado tirar um pouco da certeza, assim, que tipo, botando o fator ali, eu posso estar errada, porque, né, a gente pode estar. E aí eu ponho a moça na cabeça, opa, será que é isso? O que vocês acham? Eu comecei a inserir um pouco disso. Foi até meio que natural, talvez não tão consciente, mas eu gosto muito do meu cérebro, porque eu penso nas coisas, aí elas ficam em background, processando, aí do nada elas começam a funcionar sem eu, tipo, pensar nisso, sabe? Eu adorei essa Aí frase, Laís. Eu gosto muito do meu cérebro. as coisas ficam em background, e aí depois elas vêm e já funcionam, sabe? Porque é algo que muito vem do autoconhecimento das coisas que a gente estava discutindo, é que para algumas coisas mudarem, você tem que ter uma energia mental enorme. Tipo, é um awareness, é um mindfulness. Tipo, É bizarro. é cansativo demais. Até aquilo fazer parte do comportamento. Nossa, não, é muito cansativo. E é um negócio assim, que você acaba fugindo daquilo, porque teu cérebro, o foco dele é ficar o mais parado possível para economizar energia. Então, tudo que, tipo, o seu cérebro não quer que você faça, é que você tem que dar um jeito de fazer para poder, tipo, educar o seu cérebro a fazer o que é necessário, né? Então, mas nisso foi isso, tipo, eu tive o coach lá, eu esqueci o nome da coach agora. É gente legal, ela até posta umas paradas legais no LinkedIn. E ano passado também fui mentorada do Fernando Sapato, que eu tinha falado para você na outra agenda. E aí ele também deu alguns outros toques, né? Esse da pergunta aberta. Eu tenho um post-it aqui que eu quase não vejo, já tá desbotado, coitado. Das perguntas abertas. Mas, tipo, de botar um pouco disso, desse senso de dúvida, pra galera poder, tipo, ter o espaço deles. Ainda talvez não fosse o melhor cenário da comunicação, mas ainda já é alguma coisa. É um negócio que o que eu faço hoje me entrega resultado, que eu acredito que é razoável até alguém me dizer o contrário. Ou ter Uhum. exemplos do contrário. Mas é um negócio assim, se você alinha as expectativas, eu acho que boa parte dos problemas que a gente tem hoje é falta de alinhamento. Depois que eu comecei a ler o Diário Histórico ano passado, eu já estou no segundo ano dele, e aí esse ano eu estou fazendo diferente do ano passado, porque ano passado eu só lia e seguia a minha vida. Não, agora eu tô lendo, peguei um outro caderninho que eu tento racionalizar sobre o que ele tá escrevendo ali para poder fazer as coisas com intenção, de estar presente e sair do automático, que foi boa parte da minha vida. Então, eu tô já concluindo novas coisas, tirei uma página ali no sábado, eu já tirei foto, mandei pro psicólogo, eu falei, olha, um monte de coisa pra gente trabalhar esse ano. Mas quando você faz os alinhamentos, e no estoicismo você entende a expectativa, foca no que você pode controlar, e na forma que você, como você reage ao que você não pode controlar, quando você alinha, fica muito mais fácil. Então, assim, eu alinhei com o meu chefe algumas coisas. Papo do que eu concluí no fim do ano, eu preciso conhecer mais do negócio. Beleza, como que eu vou conhecer mais do negócio? A gente vai estruturar algumas coisas, porque ele resolveu sair de férias nas 2 primeiras semanas do ano, né? E estou eu aí cuidando do time. Mas vamos alinhar. O combinado não sai caro, seja no trabalho ou seja na sua vida pessoal. Então, a partir do momento que você alinha, que você mostra essa vulnerabilidade, que, tipo, não tem problema em ser vulnerável, apesar, assim, que tem as formas de conotações negativas e conotações positivas, depende de como você é, atribui significado àquela palavra. Agora eu lembrei do Cortella e do Clóvis de Barros, né, que eles gostam de falar muito do significado das palavras. Mas se você combinou, se você alinhou, tá tudo certo. Vamos seguir alinhando e tudo mais. Porque a partir do momento que você alinhou, é só seguir o caminho, velho. Não tem muito jeito. Então, a partir do momento que, olha, eu tenho problema X e Y, eu abro isso com o meu time e falo que eu estou tentando mudar. Eles podem vir ou não me dar feedback se eu estou mudando ou não. Mas se eles não vierem me dar feedback, que tipo, é igual isso que eu falei. Fala com eles um ou não pra saber se eles estão sendo intimidados por mim. E eu não recebi nenhum feedback que, tipo, eles estão sendo intimidados por mim. Eu vou seguir dessa maneira. Até eu Uma ver. pergunta, Laís. Aproveitando que você está navegando por esse aspecto, você cria tempo, por exemplo, para criar uma certa intimidade com essas pessoas para que elas tenham abertura para te dar feedback? Cara, sim e não, talvez.
Eu sempre trabalhei muito bem sozinha, né? Então, eu trabalhar em time é até algo que mudou a partir do momento que eu entrei no mercado de trabalho. Mas eu sei que a falta de socialização está prejudicando minhas soft skills. Então, o que eu planejei para esse ano, eu acho que começa amanhã, eu vou ter o one-on-one com cada um do meu time a cada 15 dias. Então, distribuir eles aí de acordo com as semanas, está lá na agenda. Porque eu estou sendo cobrada que eu tenho que mentorar os juniores, porque a Estônia ela lançou uma trilha de carreira ano passado, que é o Star Trail, tá até público no GitHub da Estônia, que é o Star Trail. E aí, parte dos deveres de sênior é sempre mentorar os mais novos. Só que como acaba tendo uma divisão no meu time de que, tipo, eu sou full back-end e arquitetura e o resto do meu time é full stack, sempre quando tem coisa de front, eu delego para eles, porque eu não vou fazer, e eu fico fazendo as minhas coisas aqui. Então, acaba tendo 2 squads dentro de um. Eu isolada fazendo umas coisas, eles isolada fazendo outra. Mas, assim, como eu preciso fazer isso ativamente, e pensar, pô, eu preciso fazer palestra para eles, o que eu vou ensinar, que não sei o que, eu falei, cara, talvez o ano acabe sendo o melhor caminho. E aí, na folguinha do fim do ano, eu pensei em como estruturar isso. Aí eu mandei mensagem para os 2 juniors do meu time e falei, olha, os objetivos desse ano é ajudar vocês a crescerem na carreira e tudo mais. Então, eu quero marcar o one-on-one com vocês. Vocês preferem quinzenal, semanal? Pra gente trocar ideia. A gente não vai fazer pair programming, mas trocar ideia, né? Aí eles toparam o quinzenal e aí vamos ver como é que vai ser. Acho que amanhã tem a primeira. Mas, assim, é um dos processos desse ano. Porque ano passado, tipo, foi um ano para estabilizar as coisas, estabilizar os projetos. Esse monte de coisa aconteceu. Mas, assim, foi bem mais tranquilo que 2021, dos projetos que pegaram fogo. Então, assim, aí até eu ter o espaço para pensar do qual vai ser os próximos passos, chegou o fim do ano. Então, aí esse ano é o ano que vai ser do negócio e de mentorar eles. Esse negócio de mentorar e ajudar pessoas aí pro próximo passo, nunca foi um negócio assim que eu pensei que chegaria nesse ponto, mas é esperado do sênior esse tipo de coisa. Mas eu faço. É que acaba sendo que o meu impacto na Estônia eu acabo mais focando na empresa inteira do que no meu time. Por causa das agendas que eu toco internamente, né? A gente até falou um pouquinho também disso aqui no pré-evento, que eu toco hoje 3 agendas internas, né? De compartilhamento de conhecimento. E a última nem é compartilhamento de conhecimento, mas é a conexão entre as pessoas, que foi o Random Coffee, né? Que é um aplicativo do Slack que sorteia pessoas para elas marcarem uma agenda e trocarem ideia. Então, isso é uma forma de você conectar pessoas de outros contextos. Então, eu acabo realizando coisas que geram impacto na empresa em vez do meu time. Só que talvez, que é o projeto desse ano, eu fazer isso dentro do meu time, faça com que eu tenha alguns resultados mais palpáveis, porque o impacto na empresa eu ainda não consigo mensurar, né? Mas aí parte disso é isso, porque eu já estava sendo cobrado ano passado disso, só que, pô, um monte de coisa acontecendo, segundo semestre eu estava viajando muito, tipo, não tem como eu estruturar algo decente, até porque eu também sou meio perfeccionista, se eu não fizer decente, é melhor não fazer. Só que eu tenho que fazer de qualquer jeito. Então eu marquei a agenda com eles. Aí depois, daqui a 6 meses, a gente pode conversar de novo para poder talvez ter mais clareza sobre a resposta dessa pergunta. Porque Legal. vai ser algo que eu vou estar fazendo agora, né? Porque realmente, assim, mentorar pessoas próximas, assim, nunca aconteceu. Fica uma dica, Laís. Usa esse tempo primeiro para criar relacionamento. E depois para mentorar, porque uma vez que você cria relacionamento com as pessoas e você é vulnerável, assim como você foi vulnerável no podcast aqui, né, contando os seus problemas, se você conta isso num one-on-one para uma pessoa e ela entende, por exemplo, que o teu jeitão não é por mal, né, é o teu jeitão. E aí você criar esse relacionamento, você vai ver que as pessoas vão ter mais confiança para te dar o feedback e muitas vezes ser tão duro quanto você é com eles, digamos assim. Porque eles vão ter segurança que, pô, eu posso fazer isso com a Laís, esse é o jeito dela, então ela tá preparada para receber esse jeitão também. Isso tudo vem de relacionamento, né? Então é legal, esses one-on-one são perfeitos, ótimo momento para você criar esses ambientes. Daqui a 6 meses a gente conversa de novo. A gente volta aqui para a parte 3. Boa, me diz, Laís, o que você mais gosta no seu dia a dia de trabalho? Cara,
Acho que hoje é tocar as agendas internas aqui. Porque no meu time é mais do mesmo, né? Arroz com feijão, acaba não tendo muitas novidades. Apesar que depois de eu encher o saco de muitas pessoas ano passado, talvez esse ano eu consegui tirar do papel alguns projetos que eu tava, tipo assim, sonhando em tocar desde que eu entrei aqui. Eu falei, a gente precisa fazer essas coisas, porque não dá pra continuar do jeito que tá. E aí, calhou que agora vai unir o útil ao agradável, porque estou encerrando alguns contratos com fornecedores e eu tenho que fazer o que eu queria, que já era, que já tirava aquele fornecedor dali. Então, só que agora tem que fazer às pressas, é o que eu não queria, mas é o quê? Né? É vida corporativa, né? Mas assim, o que mais agrega mesmo acaba sendo essas agendas internas, né? É, para dar um contexto para a galera, eu toco duas agendas aqui, que é a Guilda Tech, que é um bate-papo quinzenal que a gente tem de compartilhamento de conhecimento. Então, pode ser algum colaborador ou alguma pessoa convidada externa para vir falar por uma hora para o time, toda a engenharia de tecnologia da Stone. E o bate-papo Altec, que eu falei assim, pô, eu preciso trocar experiência com as pessoas e não tem escritório. Vou marcar uma reunião, jogar todo mundo na sala e ver o que acontece. E realmente foi isso. Eu botei todo mundo, eu falei, esse bate-papo aqui é para falar de arquitetura, qualquer coisa. Abre o microfone aí, traz seu problema e vamos debater aqui com 500 pessoas na reunião. E assim, é a reunião que eu tô fazendo a cada quase 2 meses, porque né, todo mundo já tem agenda demais, não precisa de uma agenda dessa muito frequente. E aí tá terminando de engatar. Eu fui meio que intimada a mudar o nome agora, porque tá dando conflito com outras agendas que são da empresa que também chama Bate-Papo. Mas ainda eu tô sem criatividade para um nome legal. Mas tá sendo isso, é uma agenda que na primeira edição eu achei maneiro pra caramba, porque são coisas que me deixam realizada, né? A Guilda Tech ela já tá rolando há mais de um ano e tudo mais, então ela ainda é muito legal, mas depende aí da palestrante, do conteúdo, né? Mas o bate-papo, tipo assim, como a gente jogou todo mundo ali, e aí a galera entra quem quer, né? Porque a galera não é obrigada a participar. Na primeira, a galera jogou uns assuntos lá na mesa, e aí os engenheiros mais antigos da Stone, tipo de 10 anos de casa que vai a empresa nascer, começaram a falar a sua história, né? E aí você vê, tipo, como que algumas decisões foram tomadas tecnicamente e tal. Então, um negócio ali que me deixou muito realizado, eu falei, pô, é isso que eu tô buscando, é trocar experiência com essa galera mais sênior para poder eu ter outros pontos de vista, porque se não trocar experiência também não adianta muito. Então, são essas agendas. Hoje a gente, inclusive, vai ter uma, e aí eu já setei o tópico que vai ser sobre serverless, que a gente tá tendo toda uma vibe de containers. Aí, de não ir mais para serverless, ok, eu quero saber por que a gente não está indo mais para serverless, por que não está usando. Então, eu vou botar esse tópico na mesa para a gente discutir ou depende do serverless, quando que a gente usa e quando que não poderia usar. Muita coisa que eu construí nos últimos 6 meses tem sido serverless, porque são coisas que são pouco utilizadas, não faz sentido subir um container focando em custo. Aí, hoje vai ter essa discussão. Então, são coisas assim que a partir do momento que a gente consegue ter essas discussões mais ricas e que eu acabo falando pouco porque a galera vai falando mais, são coisas que me deixam mais satisfeitas. E aí agora eu quero ver o resultado do Random Coffee, que o Random Coffee é realmente essa parada de trocar experiência com pessoas mais diferentes, que podem ser ou não da tecnologia, de outros pedaços da empresa, né? Porque eu não sei quantas mil pessoas tem no Slack Stone, mas devem ter mais do que a gente tem na parte de engenharia. E aí, essas rotinas, né, que são mais fora do by the book, que me deixam mais satisfeitas, mais animadas com o trabalho. Fora isso, é aquilo que eu comentei também, dos quebra-cabeças do House, dos problemas que eu tenho para resolver. O problema que eu vou começar a resolver essa semana, que é um dos produtos novos que eu queria construir, eu vou fazer em Go, que eu só mexi em Go em 2020. Apesar que eu já pedi pro chat GPT escrever o script, mas eu vou fazer na mão, na unha, para poder aprender direito, né? Porque até tinha começado a ler ontem o. Vou mostrar aqui, tá aqui atrás. Miguel Nicoleles. Já ouvi falar. Esse livro dele, O Verdadeiro Criador de Tudo, ele é um neurocientista brasileiro, né? Foda pra caralho. Eu tive a honra de conhecer ele em Porto Alegre. Eu fiquei tremendo assim pra pegar o autógrafo, porque ele autografou o livro pra mim. Deixa eu até aqui. Autógrafo para Ah, que Laís da com os meus hora. melhores votos, tá? É...
E ele tem falado muito contra a inteligência artificial, né? Que é só matemática, vocês estão excitados à toa, porque não tem nada demais. E que o computador ele nunca vai superar o poder computacional do cérebro humano, que é a premissa inicial desse livro aqui. E aí ele falando, que acho que é o último capítulo que ele estava na introdução, né? Ele falou como é que o livro estava estruturado, aí ele falou que o último capítulo é sobre os medos que ele tem da raça humana deixar tudo na questão da inteligência artificial e parar de processar as coisas na cabeça, delegando, fazendo com que a gente se torne mais estúpidos. Que a partir do momento que você não estressa mais o seu cérebro com problemas para poder manter ele são, você delegou, você acaba sendo bem mais raso. E eu acho que, se eu estou pensando em questões de neurociência e biologia, isso vai levar a mais casos de demência. Porque um dos maiores incentivos ao Alzheimer é você não estressar o seu cérebro. Não é estressar também no ponto de burnout, né, gente? Mas, tipo, tocar um instrumento, estudar um outro idioma. Eu acho que só de estudar outro idioma você protege seu cérebro em questão de 50% de redução da chance de Alzheimer. Eu vi isso há muito tempo atrás, não sei se esse número ainda tá válido, tá? Mas vou fazer ali em Go para poder, né, meter a mão na linguagem. Acho que já vai ser uma parada já diferente, é um estímulo diferente. Então vai ser um projeto que provavelmente vai me animar aí durante as próximas semanas, fazendo com que eu talvez passe um pouquinho do horário necessário de trabalhar, porque se quando eu começo a resolver o problema é meio difícil de parar, se eu estiver muito animada com ele. Mas são algumas coisas que vão estar entrando no flow. Mas assim, chegar até meia-noite já passei dessa fase. Só fiz nesse projeto de 2021 porque foi extremamente necessário. Mas assim, já teve vez de eu ficar, tipo, até meia-noite nas experiências de trabalho anteriores e, tipo, já é uma coisa que, assim, eu só faço muito mais exceção à regra do que outra coisa. E o que você menos gosta de fazer? Trabalho Reunião. de operação. Não. Pensei que ia falar reunião. Reunião até tem pouco. Agora tá tendo mais porque eu tô marcando elas, né? Assim, quando a semana tem muita reunião, é meio cansativa, porque eu sinto que reunião não é trabalho, mas reunião é trabalho, né? Acho que eu vi isso no LinkedIn, alguém falando que muita gente acha que reunião não é trabalho, mas reunião é trabalho. Né? Tá dentro do seu horário de trabalho, então é trabalho. Mas eu não gosto de fazer operação. Eu quero fazer deploy das minhas coisas e esquecerem que elas existem. Para eu esquecer que elas existem, elas não podem ter incidentes. Porque se tiver incidente, vai ser trabalho de operação para eu resolver. Então eu tento projetar ao máximo possível para que eu não tenha que fazer trabalho de operação. É o que eu mais gosto, porque eu mais odeio, né? Porque eu sou uma pessoa ansiosa. Se eu ficar pensando que vai ter pager para tocar, que um monte de coisa vai acontecer, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, por isso que eu tô fugindo de DevOps. Apesar de eu gostar, eu não quero ir full DevOps porque trabalho de DevOps é trabalho de operacional. E eu não quero ter isso, eu não quero ter essa ansiedade que tipo, que tem que estar de pé, que tem que estar ali, que tem que olhar, que não sei o quê, porque senão eu não durmo, cara. Então é o que eu não gosto mesmo, é trabalho de operação. Aquelas coisas, né? Você meio que não sabe você meio que não sabe para onde você quer ir, mas você não saber para onde você quer ir já é alguma coisa. Então eu já não quero ir para operações. Boa, eu já cria todos os meios necessários para não precisar. Exatamente. Isso aí foi até a palestra que eu fiz lá em Las Vegas. Se você se preocupa com o processo tá ali, ele não é algo ruim. Se você segue o processo, você segue o planejamento, se você segue as milhares de boas práticas, se você segue o 12 Factor App, você já está garantido que você não vai ter dor de cabeça. A não ser que você faça uma over-engineering, que aí você também já está errado. Aí, então, se você segue as boas práticas, cara, já resolve boa parte dos problemas. Muitos dos problemas estão aí porque a galera... porque eu não sei, só sei que foi assim. Eu li um artigo de débito técnico, alguma coisa assim, e eu falei que, tipo, a premissa do cara lá no artigo era... uma das coisas que é... Muita desculpinha que a galera usa, você não sabe como é que foi na época. Aí eu... Foda-se. Códigos de 4 anos atrás, que são, tipo, 2020, todas as boas práticas já estavam mais do que espalhadas por aí. Você me usar que é desculpa que você não sabe como é que foi na época ter que fazer na correria, não é desculpa para você não fazer um código decente. Não seguir minimamente as boas práticas. Então eu vou julgar sim, eu vou criticar sim, e vou reescrever tudo se eu tiver oportunidade.
E agora, E isso é uma skill que o entrevistador gostaria de saber? Não sei. você quer minha opinião? Eu gosto Fala, de ué. saber de tudo, né? É que eu pessoalmente eu gosto de saber tudo da pessoa, assim, e eu crio um ambiente de liderança para isso. O máximo possível, eu sou vulnerável com a pessoa, espero que ela seja o mesmo comigo, eu crio ambiente para isso, porque é essencial. O que adianta a pessoa não comunicar isso, né? Ela não comunica, mas ela vai continuar agindo baseado naquilo que ela não comunicou. Então, eu como liderança, como pessoa que entrevista, eu gosto de saber porque ah, não necessariamente eu concordo, mas é interessante eu saber, porque se isso gerar um conflito lá na frente, eu preciso tá sabendo como é que a Laís reage, como é que a outra pessoa da equipe reage, porque em algum momento isso pode gerar um conflito e vai precisar da liderança ali ser um meio, alguém que vai mediar e dizer para Laís, É pra Laís, isso que a não é liderança nem técnica serve, né? não é nem tanto aí, mas também não é nem tanto lá, e, e aí Né, 880. entra o processo de mediação. Mas é super importante, no meu caso, assim, eu acredito que eu não sou um padrão de quem contrata, porque eu acredito que as pessoas são seres humanos e têm opiniões que muitas vezes vão ser polêmicas, e tá tudo bem. Isso não tira nenhum mérito e nem é demérito, tem o seu jeito. Então você já mostrou que você tem algumas opiniões que são mais extremas, né? E tá tudo bem, né? O importante é quem, por exemplo, eu nesse tipo de situação eu iria dizer que não precisa ser tão extremo assim, que que lá na época tem que ter um pouquinho de empatia, faz bem, que a gente realmente não sabe, inclusive não sabe da situação da vida da pessoa naquela época, se a pessoa já não estava num burnout, então muitas vezes a pessoa num burnout não vai produzir o melhor código possível, vai escrever um código ruim, e você está no direito de reescrever, tá ótimo, tá na hora de reescrever mesmo, vamos botar a melhor versão que tem possível, e é isso aí. Mas eu tento sempre, eu sou mediador, né? Então eu vou Tem sempre seu, tem o buscar. meu termo, mas assim, pra mim falar, tipo, não é justificativa escrever um código ruim. Ok, que a pessoa poderia estar em burnout, mas aí tem um time, mas aí tem liderança técnica. Se não tem isso tudo, aí realmente é um problema. Aí passa. Mas é aquilo. Existem elas. Que adianta a gente falar tanto em Solid, em Keys, em Agni e todas as outras coisas se a gente não adota? Uhum, com Porque certeza. a gente paga preço por causa dessas coisas. O que a gente vai ter que fazer aqui no meu time é um preço que a gente pagou por uma decisão técnica que uma pessoa tomou em 2016, que tipo que não faz sentido nenhum a decisão que ela tomou. E agora a gente vai pagar um preço porque tipo não precisaria pagar esse preço, mas vai ter que pagar, vai ser um preço que a gente vai ter que reescrever tudo. Mas Uhum. na verdade, pela nossa sorte, a gente vai ter que escrever uns 20%. E o resto dá pra jogar fora. Mas é um negócio assim. Não, hoje, pra mim, não justificativa coisa de código 2020, 2018 pra cá. Eu vou justificar dentro do meu tempo de carreira. Antes disso, eu não tava no mercado, não posso saber como é que era, né? Mas coisas assim, eu acho que, tipo, não deviam passar mais. Eu sou mais incisiva com isso, porque, tipo, a partir do momento que você não leva a barra técnica, que, tipo, que tem que seguir as coisas para tem que ter teste, não sei o quê, chega no contexto do meu time hoje, que a gente não consegue botar nada em produção que já exista com testes. Então, hoje subiu uma alteração, que na verdade eu tinha subido ela na sexta-feira. São 10 para as 11, até agora ninguém reclamou. Então quer dizer que está funcionando. Mas existiam altas chances de eu nem conseguir entrar aqui hoje se aquele negócio tivesse explodido, porque não tem um teste e não tem como testar. Uhum. Se eu testei na minha máquina, para dizer que eu testei, assim, rodei o fluxo, funcionou, vamos botar em produção e ver se explode, porque não tem como não tem como testar. Foram decisões técnicas tomadas que não fazem sentido para mim. Mas Sim. enfim, É. tem o seu contexto, mas assim, falar, aconteceram coisas, não sei o que, e pulamos as boas práticas por causa disso. É por isso que 0 a 10 bugs existem, né? Também. E é por isso que não se justifica decisão ruim. Né? Decisão ruim é decisão ruim, fica no passado, agora tem que reescrever e bola pra frente, né? Sempre pensar na solução
E aí, a partir de agora, não aceita-se mais esse tipo de decisão, não aceita-se mais código sem teste. Então, acho que esse é o mindset, né? De o que a gente aceita a partir de agora. Porque eu sou uma pessoa que eu sou contra a ficar tanto justificando erros. Não adianta se justificar. O erro aconteceu, a pessoa não precisa se defender, tá? O importante a partir de agora, esse tipo de coisa não pode acontecer mais. Ponto. Ó, vocês estão vendo, aqui aconteceu, tem exemplo, esse tipo de coisa não pode acontecer mais. É arquitetura, é teste, seja lá o que for, né? E isso tem que estar super alinhado entre a equipe. Mas é igual. E eu levo isso pra vida pessoal também. Cometeu um erro. Pô, você entendeu que você cometeu esse erro? Entendi. Mas ficou no passado, né? Agora vamos pra frente, porque senão vira uma picuinha, que vira uma intriga, que vira um negócio que fica remoendo coisa do passado que não cabe mais. Tem que caber o aprendizado. E, Laís, conta um desafio. Acho que você até já contou alguns, mas conta mais um desafio marcante na sua carreira e como que você lidou. Eu acho que de exemplo mais recente me vem a palestra realmente em Las Vegas. Mas acho que pode ser algo interessante. Tem esse caso do TDC. Já falado um pouquinho, né, que eu tinha mexido com impressão 3D. Aí já em 2017 eu comecei a coordenar trilhas no TDC. Acho que comecei coordenando a trilha de impressão 3D. Depois fui para a trilha de Arduino. Depois eu migrei para a trilha de Python. E hoje eu coordeno mais a trilha de Node. Mas em 2019, eu estava num grupo de mulheres na impressão 3D, mas da biomedicina. Eu comecei a notar o quanta coisa maneira de tecnologia tem na saúde e a gente nunca nem vê, né? Aí eu mandei a mensagem para a Yara, eu falei, Yara, o que você acha da gente criar uma trilha de saúde no TDC? Ela acha legal, submete para São Paulo. Porque uma das coisas do TDC é que se você quer fazer trilha nova, o melhor lugar é em São Paulo, porque é onde a gente tem mais flexibilidade de salas, né? Do que em Floripa ou Porto Alegre. Que ainda são os principais. Mas esse ano acho que só vai ter Floripa e São Paulo. Os outros vão ser pequenos summits. E aí eu mandei pro TDC São Paulo essa trilha de saúde 4.0. Falando em indústria 4.0 saúde 4.0. Sim, Não, e aí esse ano só vai ter TDC em São Paulo e Floripa. Os outros vão ser summits, né? Mas aí a trilha de saúde passou para São Paulo, então o desafio foi ali eu fazer curadoria de conteúdo que eu não fazia a mínima ideia de qual era. Eu só inventei a moda. Né? Que nem você joga verde para colher madura e agora você colheu. E aí, o que você faz, né? Desses limões, precisa fazer a limonada. Eu acho que o desafio para mim acaba sendo que tá mais um pouquinho fora da minha bolha, né? Fora do meu dia a dia. Então, nesse sentido, não vou falar de Las Vegas, porque né, foi o exemplo na edição anterior. Vou falar essa do TDC, que realmente foi um negócio bem fora da caixa e me deixou bem realizada, porque a gente conseguiu fazer uma trilha com uma grade muito boa, que teve uma das palestras priorizadas para Stadium. Não são todas as trilhas que têm palestras priorizadas para Stadium, né, que é a trilha principal do TDC, onde todo mundo pode assistir e tal. E depois, assim, acho que no dia seguinte da trilha, que a trilha tinha ficado muito boa, chegaram para mim e falaram: a sua trilha realmente foi um sucesso, tá todo mundo falando bem. E para uma trilha estreante no TDC, ela teve mais de 20 pessoas. Normalmente, quando é uma trilha nova estreante, às vezes ela não bate nem 20 pessoas. Porque às vezes é uma buzzword, é um corner case ali que a galera não tá muito interessada. Veja Arduino, impressão 3D. Então, que foram trilhas que morreram porque foi diminuindo o interesse das pessoas, né? Aí me falaram que foi muito boa. Tinha mais de 60 pessoas e tal. Veio gente tipo, da Bahia assistir. Aí teve case de uma enfermeira do Einstein. Teve case de uma outra startup que fez uma enciclopédia de medicina que é acessível offline. Então, tipo, ajudou a salvar várias vidas ali na Amazônia e tudo mais, onde tem pouco acesso à internet. Então, teve alguns cases assim que são os que eu lembro. Mas foi um negócio bem maneiro, porque, tipo, eu mandei essa palestra pro TDC de Porto Alegre no mesmo ano, isso foi 2019. Só que eu acabei não coordenando essa trilha. Eu tinha mandado para coordenar a trilha, mas me botaram para coordenar a trilha de Python. E aí deixaram o Guilherme e um outro cara com quem a gente tinha coordenado em São Paulo para coordenar a trilha de saúde lá. E aí eu acabei recebendo um reconhecimento do TDC, que é um prêmio que eles chamam que é o TDC Rockstar, de reconhecimento de
entrega de valor que a gente, como voluntário, né, porque todo mundo pro TDC, coordenador e palestrante é voluntário, recebe por gerar boas coisas, né, para a comunidade do TDC, que foi a questão da trilha de saúde. Então foi um negócio bem doido e fora da caixinha que eu fiz, que foi um desafio de curar um conteúdo que eu não sabia nada e tentar trazer o máximo possível para poder compartilhar que em saúde tem bastante coisa, tecnologia a gente não sabe. Né? Já vi alguns documentários na Netflix de coisas tipo de AI para escanear a íris e pegar pré-diabetes e outras coisas. Pequenas coisas que a gente vê hoje muito mais relacionadas a AI, mas tem muita coisa ali também que existe e a gente não sabe. Então, parte do meu trabalho ali com essa trilha foi tentar trazer awareness para toda a comunidade que existe uma área de tecnologia muito maneira e que a gente sabe muito pouco. Parte do meu objetivo desse ano é tentar ressuscitar essa trilha, porque ela só existiu em 2019, para o TDC São Paulo. Aí eu tô enchendo o saco da Yara aqui pra gente fazer isso acontecer. Porque é um negócio bem, bem fora da caixa. E às vezes as coisinhas fora da caixa, assim, é legal de se fazer. Então não foi um desafio tão grande, mas é fazer coisinhas fora da caixa que pontualmente ele te deixam realizados. Te trazem Legal. realização. E falando em realização, né, qual a sua maior conquista profissional? Me manter no emprego? Cara, eu acho que é quando, tipo, alguém fala, pô, vi uma palestra sua e eu não conheço a pessoa. Porque eu sempre fico esperando meus amigos assistirem e tal. Mas quando vem esse reconhecimento, né? É, é um negócio que, tipo assim, dá um quentinho no coração. Tem um dos organizadores do DevOps Day Rio, ele falou que ele entrou pra DevOps de um podcast que ele ouvia, que era o Eu DevOps. E eu não sei, ele comentou nisso, eu tava com sono no dia, aí foi pré-evento e tal, eu não lembro os outros detalhes, mas que ele falou que, tipo, eu não sei se ele resolveu entrar na área depois da minha participação no podcast ou já tava entrando. Mas, assim, o que eu falei naquele podcast impactou ele de alguma forma que fez ele virar pra área de vez e hoje ele tá aí ganhando uma grana, né? Então, acho que, assim, as conquistas profissionais é o momento que, tipo, que eu sei que as palestras que eu fiz ou coisas que eu fiz acontecer geraram algum resultado e eu venho saber disso depois. Eu acho que seria um bom exemplo. E aonde que você se vê em 5 anos de carreira? Não faço a menor ideia, cara. Ano passado eu passei nesse dilema o ano inteiro pensando pra onde eu quero ir. E assim, acho que até pra tecnologia é difícil de tentar, né, apalpar. Assim, eu espero atingir. Em 5 anos, eu espero aí aumentar meu salário em mais uns 6, 7 mil reais. Tá razoável, 2 mil por ano. Mas em ambição de salário, me falta ambição, me falta essa característica. Mas assim, eu acho que eu continue fazendo essas coisas que me deixam realizadas pontualmente, porque também fazer o tempo todo perde a graça. Aumentar aí o salário, né? Porque qualidade de vida, inflação, né? Acontece. Mas indo nesse caminho aí entre ser arquiteta e tudo mais, liderar pessoas não é uma coisa que eu procuro muito, justamente por causa dessa teimosia e tudo mais, então acho que prejudicaria mais se eu migrasse para uma carreira em Y agora. Então, a minha vibe mesmo é seguir na carreira técnica, liderando pessoas pontualmente, igual tá acontecendo agora, que o meu líder tá de férias, eu tenho que liderar o time. Mas eu não tenho um one-on-one com o time como o meu líder tem, obviamente, porque é coisas diferentes. Mas acho que é seguir mais ou menos nesse caminho, porque os últimos 5 anos já foi uma roleta russa. Agora talvez curtir a estabilidade, se é que ela existe, né? Mas seguir nesse caminho e acho que muitas coisas que os eventos me davam muito tesão antes da pandemia era justamente eu ver os exemplos das pessoas para onde elas estavam indo e ver o que me animava talvez fazer também. Então, talvez aí para uns eventos mais pontuais esse ano e talvez mais diferente do que o que eu vou. Eu comprei para ir no Web Summit agora aqui no Rio, para poder ver outros exemplos e ver outras inspirações. Mas acho que no momento aí curtir um pouquinho essa estabilidade, esse platô, né? Depende de como a gente mede crescimento e tal. E ir levando, porque, cara, muda muito rápido. A questão é manter a resiliência e a adaptabilidade para conseguir se manter no mercado, né? Porque ainda tem pelo menos aí mais 20 anos de carreira, né? Então tem que dar um jeito de se manter no mercado.
E o que você faria se não precisasse do dinheiro? Dinheiro sempre foi algo tão importante para minha subsistência. Eu acho. Como assim? Trabalhar em tech, eu, tipo. O que que Ou você, mais dinheiro? o que que você faria? Não precisa mais pensar em dinheiro porque tá chegando todo mês um salário top pra você e você não precisa fazer nada pra isso. Eu continuaria trabalhando, porque para surtar custa pouco, né? Precisa de uma rotina. Aqui que talvez eu iria mais para academia e tal, eu relaxaria mais. É, eu relaxaria, talvez relaxaria um pouco mais, mas ainda trabalharia por causa de ocupar o meu tempo. Né? Muita gente também, quando aposenta, acaba surtando por causa de não ter o trabalho ali. Então, no momento que eu virar Faria Limer e ter rendimentos, que vai chegar daqui a alguns anos de trabalho, eu acho que seria tentar mais ler e continuar a vida, que também é algo que eu comecei ano passado, que eu saí do sistema de sobrevivência para começar a viver. Então eu tô descobrindo o que é viver. Mas se eu não precisasse mais dinheiro, é uma pergunta aí para anotar no diário e ir pensando mais um pouco, mas assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu me vejo resolvendo problemas. Então eu só talvez mudaria o foco do trabalho para outra coisa. Trabalhar na área da saúde, por exemplo, como você trouxe os desafios, poderia escolher melhor os desafios, talvez? Mas aí tem que ver. É porque, tipo, o desafio não importa muito, contanto que seja um quebra-cabeça, entendeu? Entendi. Então, a área, o setor, não importa muito. Pra ti a questão do resolver problema é o que dá aquela motivação. Bem isso. Legal. Tanto é, né, que eu passei por consultoria, por empresa de bebida, por empresa de financeiro. Assim, hoje eu acho que, assim, com esse foco de aprender mais sobre o negócio Stone, eu me manteria dentro do mercado financeiro. Porque, tipo, ir para outra coisa totalmente oposta é um monte de conhecimento que talvez não seja tão bem aproveitado. Então, pensando em retorno de valor de conhecimento, talvez me manter dentro do mercado financeiro. Mas como eu não penso em sair daqui também, então deixa estar como está. E que dica que você daria para quem está em busca de oportunidade, quem passou por layoff, está nesse momento em busca de trabalho? Cara, network, né? Tem que dar a cara a tapa, tem que ir para evento, tem que conhecer gente. Eventos muito bons, né? Que são mais voltados à comunidade, sem tanto interesse do capitalismo, são os DevOps Days, são as Pythons Brasil e as Pythons regionais, né? Eu acho que tem que dar a cara a tapa, eu acho que tem que se esforçar para aumentar a sua regra e ter o seu diferencial para poder ficar mais chamar mais atenção no mercado, porque o mercado ainda está muito saturado, com muita gente entrando, porque TI vai dar dinheiro, o pessoal entrando e não sabe o que fazer as coisas direito. Então, acho que a pessoa tem que saber minimamente fazer algumas coisas bem. A minha regra é meio alta, tá? Fazer minimamente a coisa bem, não necessariamente precisa ter faculdade, isso depende mais de você do que do mercado. Tem empresa que exige, tem empresa que não. Mas se você não tem faculdade, tipo, apesar de ser só um papel, ainda tem peso se você quiser ir embora do Brasil e tal. Mas assim, participar de evento e fazer networking, né? E se conectar com essas pessoas, seja nos canais do Telegram, no Discord, onde a galera tem se mantido. Mas assim, saber usar Git, saber usar Docker, conhecer nuvem, porque o novo full stack é o full stack back-end, front-end e DevOps, né? Então, entender o mínimo disso, porque eu gosto muito da abstração. A abstração ela é importante. Mas a partir do momento que você conhece um pouco debaixo da máquina. Se você não conhece o motor, não adianta você ter o carro, porque o carro vai dar problema. Não necessariamente você vai ter um mecânico para resolver. Então, saiba um pouquinho de tudo, porque infelizmente é necessário. Assim, a vida, ela não é justa e ela nunca vai ser. Você vai apanhar, você vai se reerguer, você vai chorar, você vai sofrer, você vai abanar a poeira e seguir em frente. Então, o mercado de trabalho ele não é justo. Você esperar que o mercado seja justo com você é uma ilusão. Então, assim, se o mercado está exigindo essas habilidades, você corre atrás dessa habilidade e dessas oportunidades. Porque tem um ditado que a oportunidade é quanto a preparação, enquanto a sorte quanto a oportunidade enquanto a preparação. Então, é igual que a gente fala ali dentro da comunidade da RD, do reservatório de dopamina, é você ir na jugular das pessoas.
Então, se você se prepara, se você senta, se você estuda, se você faz. Cara, você pode não ter uma carteira de trabalho, você não pode ter tido um emprego, mas você pode fazer uma palestra no TDC, por exemplo. Isso já é um diferencial, já mostrou que você foi. Infelizmente, a gente está numa cultura também que exige as pessoas serem muito blogueirinhas, que tem que postar no LinkedIn, que tem que estar ativo e tudo mais. E para pessoas introvertidas que não têm essas habilidades, isso torna muito mais difícil entrar. Mas essas são as regras do jogo. Então você adapta a sua vida às regras do jogo até você poder não precisar mais respeitar as regras do jogo. Se é isso que de fato você quer, se você quer entrar nessa área, mas acho que esse conselho eu raciocinei isso muito bem e serve para tudo qualquer coisa da vida. Essas são as regras do jogo. Entenda as regras do jogo, veja como que você pode explorar o máximo daquilo ali e faça a sua parte. Porque esperar que você vai chegar de mão beijada ou que o mercado vai baixar a régua ou que a RH vai parar de botar 30 requisitos para uma vaga, isso nunca vai deixar de existir. Mas sabe que daqueles 30 requisitos você vai precisar de um. Então você vai lá e dá as caras, porque o não você já tem. Então aquilo é 50 processos seletivos para você passar em um. Então assim, essa é a regra do jogo. Querer ficar contra o sistema, quando você precisa entrar no sistema, não adianta. Então assim, a minha régua já é meu alto. Tem que saber Git, até estagiário para mim tem que saber Git. Eu já sabia, aprendi com o open source, vai contribuir com o open source, pegar essa experiência, que é um diferencial. Então, existem formas de você buscar diferenciais para você mesmo. Então, tenha esse olhar mais analítico, ok, que pessoas mais jovens, com 18, 19 anos, ainda não têm um córtex pré-frontal 100%, mas ali onde você tem mais criatividade para malemolência. Então, aproveite isso também. Faça parte do RD, do reservatório de dopamina. Vocês vão entender mais do que eu tô falando. Que é ir na jugular das pessoas, que é se preparar. Porque sem preparo você não vai chegar a lugar nenhum, fazer as coisas a moda caralho. Então, planeje, se esforce. Você pode vir a ter o resultado ou não, mas no mínimo você vai ter experiência. Também não posso prometer que o mercado vai te dar um emprego, porque, né, mercado, a gente não sabe como é que eles funcionam, né? Mas saber Git, saber Docker, saber um mínimo de AWS já te dá uma pequena vantagem, mesmo para você sendo junior. Saber como é que tipo, sobe um negócio no S3, como é que sobe um container lá. É o mínimo do DevOps o mínimo de, assim, o mínimo de back-end de DevOps que eu tô falando, né? Porque enquanto, né, não tô falando de front, até porque não é minha área. Mas saber um pouquinho de tudo, enquanto você ainda não tem, você precisa entrar, então você precisa se virar. Então saber um pouquinho de tudo, eu acho que pode ser uma boa estratégia. Se vocês aplicarem aí e der certo, me avisa que aí eu vejo que esse conselho foi válido ou não. Boa. Ó, pessoal, mandem mensagem para Laís e digam se deu certo ou não as dicas. Mas tem muita valia. Tem alguma mensagem final que você quer deixar, Laís? Cara, muito obrigado pelo convite disso aqui. Eu vou dar um esporro no André Noel, sacanagem. Realmente me fez refletir bastante coisa nessas duas edições. E, tipo assim, também falar um pouco dessas coisas mostra o quanto eu sei e eu tenho tido pouca oportunidade de demonstrar isso, então isso foi legal para mim. E eu acho que, assim, pra essa galera, pra todo mundo, né? Eu tenho indicado o RD, né? Que ali é um lugar de educação, de autoconhecimento, de psicologia, que o RD é uma caixinha de ferramentas para pessoa já mais adulta, né? Que é meio que esperado que adulto não tenha tanto saúde mental, adulto não sabe cozinhar, adulto não sabe comer. Então, dentro do RD tem várias caixinhas de ferramentas para poder te ensinar a ser um adulto minimamente funcional. E tem muitas lições de vida ali dentro, né? O trabalho do Wesley Delanogaria, que é o dono do RD, é traduzir papers e coisas científicas para melhorar a nossa vida. Então tem muitas lições ali dentro que você já vê pelos próprios comentários nos vídeos de tipo adolescente de 13 anos ajustando o sono e indo malhar e não sei o quê, quanto pessoas de 50 anos mudando a vida. Tudo porque teve o um mínimo de orientação. Então, às vezes o que te falta é uma pequena orientação. E o RD custa menos de um hambúrguer por mês. Apesar que eles ajustaram o preço. Só que quem entra antes nunca ajusta o preço. Então eu tô pagando o mesmo preço de 2022. Mas deve estar mais do que R$ 40. Ainda tá mais barato que a mensalidade do Netflix. E lá dentro tem muita coisa maneira, muitas ferramentas. Pô, até questão de... Tem aula de empreendedorismo, tem aula de culinária, tem aula de maternidade. Eu tinha até comentado com você, né?
Tem aula de sono, tem aula de tudo lá dentro. Então, tem várias caixinhas lá, que são vários módulos agora, que te ajudam a se tornar uma pessoa melhorzinha, com 1 hora por dia, se você se dedicar. Né? Em vez de você rolar o TikTok, você rola o vídeo lá do Wesley, ou dos outros professores, que no fim do dia você vai sair uma pessoa melhor. Parte do meu autoconhecimento veio ali dos vídeos do RD. E às vezes é um pouquinho de geração, mas às vezes é precisa só de um ajuste para voar, que é algo que o Wesley defende, e eu acho isso válido, é que você precisa de 5 anos para resolver a sua vida. Ele resolveu a dele em uma, né? Porque em 6 meses ele ficou milionário por causa do RD. Não sei quantos milhões ele tem hoje, mas ele tem muitos. Mas é meio que 5 anos com foco, com disciplina. Tipo, se cuida, dorme bem, faz atividade física, faz terapia se você tiver as condições. Se não tiver, faz o RD, porque lá ajuda. Não é uma terapia, mas ajuda muito. Então você precisa, assim, de 5 anos de disciplina e tudo mais. Porque é um pouquinho. Você não. A barra da mediocridade no Brasil, ela é muito. Tá muito alta, né? Você precisa só passar um pouquinho ali da mediocridade para poder se destacar. É pouca coisa. Não precisa de muito. Apesar que se continuar gente no RD, que já tinha 160 mil pessoas, talvez daqui a pouco mude, dependendo de onde essas pessoas estiverem trabalhando. Mas assim, 160 mil pessoas na plataforma para 200 e poucos milhões de brasileiros já é um número razoável, né? Então, acho que eu daria esse conselho de ir lá conhecer o trabalho do Wesley. Tem ele no Instagram e tem o próprio. Acho que o Instagram do RD é melhor, tem o reservatório de dopamina lá. Vai conhecer esse trabalho que, tipo, é o mínimo de orientação, às vezes, precisa na vida que teus pais não te deram, ou que você não teve realmente oportunidade. Ali dentro, talvez você ache esse conselho que ficou faltando para te dar um empurrãozinho para resolver a vida e ir na jugular das pessoas e conquistar aí o teu espaço e a tua vida, né? Legal, Laís, vendeu bem. Eu falei, teve um cara da Stone que eu falei, só assina isso aqui e depois me fala. Ele, não, mas não sei, só assina, entra porque vai subir de preço. Aí a gente tá falando isso aqui, eu falei, assiste a aula 003, qual é o seu suco? Que aí ele conta de um experimento que fizeram com macaquinhos e tal, de questão de dopamina e tudo mais. Aí ele, 2 dias depois, ele, cara, que porrada foi aquela aula. É uma das primeiras, 003, né? Já tem mais de 100 aulas lá na plataforma, que é uma por semana. Tem aulas que são marcantes, a 003 do suco, a 007 que é a do sono. Tem as suas lentes estão sujas, que eu acho que é a 47 e a 48. Tem essa que ele fala, né, da mediocridade, que eu esqueci qual é o número. Tem algumas aulas que são marcantes, então assim, o cara falou, nossa, que porrada. Eu falei, espera as outras. Assiste as outras pra você ver que porrada vem. Mas é um negócio assim que, pra gente que é mais novo e tem mais oportunidade, né? Quem ainda tá aí nos seus 18, 19 com a sua neuroplasticidade ainda on fire, porque o cérebro só termina de se formar ali mais ou menos aos 25, é muito direcionamento que às vezes a família não tem, a escola não dá. E é uma forma assim, se ajustar ali, a galera vai voar, entendeu? A gente também depois pegando vai, mas ali fica bem maneiro. Boa. Então, assim, tem a assinatura mensal se você só quiser conhecer a plataforma e achar que não presta para você. E tem a assinatura anual que é mais barata. Mas, assim, da última vez que o Ellen falou de churn da plataforma era de menos de 3%. Isso aí para Então, curso online, né? Então, você vê que o pessoal gosta do negócio. então vamos voar que nem a Laís aí, pessoal. Reserva de dopamina para quem quiser ir além da parte técnica, mas vamos aprender um pouco sobre como é ser humano e evoluir como ser humano. E, O Laís, técnico é menor dos nossos problemas. técnico a gente aprende de forma fácil, né? Como você disse, o soft skills é que começa a ter vai um tempinho aí de reflexão, de mudar comportamento, de mudar inclusive como a gente enxerga a vida como ela é. E, Laís, muito obrigado aí novamente por ter aceitado o convite, por ter essa flexibilidade de ter dividido em 2 partes. Tenho certeza que todo mundo que ouvir vai aprender demais com todas as suas experiências e com os seus pontos de vista. Você é uma pessoa que tem
bastante opinião e opinião forte, opinião que não é só opinião, mas como você disse lá atrás, você tem um discurso bem coeso, que tem embasamento. Então isso é Valeu. importante, que não adianta só ter pessoa com opinião. Opinião é o que mais tem por aí, né? Mas da onde que vem essa opinião é o que importa também, esse embasamento. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Caju. E até daqui a 6 meses, quem sabe, a gente vem para a parte 3 aí, para falar como é que tem sido essas one-on-ones. Isso aí. Pessoal, muito obrigado a quem nos ouviu. Lembre-se de curtir e compartilhar. Esse é um podcast que busca gerar impacto na vida das pessoas que estão em busca de novas oportunidades de trabalho. Quanto maior o engajamento, mais longe chegamos e maior a chance de materializarmos esse impacto. E a gente recebe o apoio e o patrocínio da Code One. Na Code One oferecemos soluções personalizadas de desenvolvimento de infraestrutura, outsourcing e team augmentation. Nossos serviços são desenhados para atender às necessidades específicas da sua empresa, impulsionando o crescimento e sucesso. Então, para mais informações, codeone.com.br, a gente marca um papo e eu busco entender as necessidades da sua empresa ou das suas ideias. E até a próxima, pessoal. Tchau, Laís. Tchau.